Amém. Aleluia. Esse é o dia do Senhor. Nós nos alegramos no dia do Senhor. Nós adoramos o Senhor. Nós louvamos o Senhor. Nós damos graças e glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Gostaria de ler junto com os irmãos o tema desta manhã. Podemos ler? Glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Mais uma vez. Glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos ler o versículo do capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Podemos ler juntos? Podemos ler em pé? Podemos? Ah, que bom. Vamos ler bem forte, então, vamos ler juntos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ainda vamos orar e ler esse versículo, tá bom? Vamos orar em pequenos grupos esse versículo. Então, nessa manhã, nós vamos continuar falando a respeito da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos que até aqui, Paulo tratou de um assunto muito sério, que é a questão da divisão. A divisão entre irmãos é algo que desagrada profundamente o nosso Senhor e vai contra o plano que Ele estabeleceu para a vida da igreja. A igreja é uma e apenas uma, universalmente falando e localmente falando. É uma no universo e é uma na cidade. A igreja não é maior do que a cidade, mas também não é menor do que a cidade. Aos olhos de Deus, em Piracicaba, que é uma cidade, só existe a igreja nesta cidade. Uma igreja. É a igreja em Piracicaba. Isso não é uma denominação. Isso é o que nós somos. É uma descrição. Você é o quê? Você é homem ou você é mulher? É o que você é. E o que nós somos? A igreja nesta cidade. Amém? Isso tudo foi estabelecido de acordo com o desejo, com a vontade, com o plano de Deus. Nós apenas seguimos aquilo que Deus preparou, que Deus deixou registrado na sua palavra. Irmãos, dividir o corpo de Cristo, dividir os irmãos, é uma obra muito... como que eu posso falar? Que afeta muito o nosso Deus, que desagrada ao extremo o nosso Deus. É abominável, essa é a palavra. É uma obra abominável ao nosso Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos perseverar. Amém? Nós precisamos perseverar na unidade do Espírito. Essa unidade é a unidade do Espírito. Então, na Bíblia, ou em tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós, nós precisamos ver como que nós podemos nos reunir, em que base nós podemos nos reunir, e que seja a base que inclui e que não divide. Amém?
Irmãos, nós precisamos estar plenamente convictos que o Senhor nos tem revelado isso e dessa maneira nós temos vivido. Amém? É grande misericórdia do Senhor, é grande amor do Senhor, mas nós precisamos dar testemunho da unidade nesta cidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos aperfeiçoando, nos edificando para termos uma plena expressão do Senhor nessa terra. Ó Senhor Jesus, Deus precisa de cada um de nós. Deus quer nos ver unidos. Deus quer nos ver sendo parte desse corpo, funcionando no corpo e expressando essa unidade. Amém, irmãos? Então esse é um assunto sério, esse é um assunto bastante sério. Podemos falar que esses 4 capítulos primeiros, Paulo tratou disso, era uma questão da alma. E o Paulo falou que eles eram ainda infantis, que eles eram crianças, que eles falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, segundo homens. Irmãos, quem quer que esteja nos servindo, é para nós, é para a igreja, e não a igreja para ele. Amém? Nós, qualquer um de nós, nada somos. Somos todos membros do corpo de Cristo. Temos a mesma estatura, irmãos. Temos o mesmo desejo de funcionar, de expressar o Senhor, cada um com a sua medida. E isso é algo que na igreja nós precisamos valorizar. Você tem a sua medida, você tem a sua porção, você precisa cooperar com essa porção. Amém? Nessa reunião, você cooperou com a sua porção? Você cantou, você louvou, você engrandeceu o Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então agora nós vamos entrar em 2 capítulos nessa manhã. Capítulos 5 e 6. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra muitos problemas da igreja em Corinto. Irmãos, a igreja tem problemas? Por quê? É por aí. A igreja tem problema porque tem o homem natural, não é verdade? E quando estamos em nós mesmos, o estar em nós mesmos por si só já é um grande problema. Não é verdade? Então, Paulo está tratando com diversos problemas aqui nesta carta. Parece que não soa muito bem, né? A igreja tem problemas, a igreja tem dificuldades, tem pecados, tem coisas que acontecem. Tem. Ó Senhor Jesus. Mas eu pergunto, no mundo também tem problemas ou não? Tem muito mais, né? Muito mais problema. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos. Na igreja pode haver problemas, pode haver dificuldades, mas tem Cristo. Amém. Então, a apresentação de Paulo desses problemas traz o problema em si, mas ele também apresenta que Cristo é a solução. Irmãos, não desista da igreja. Se você achar algum problema, e você vai achar, não desista da igreja. Você sabe que Deus preparou um lugar para você, para mim, para a sua família, e esse lugar é a igreja. Não tem outro lugar, irmãos. Não há outro lugar. Não falamos isso com qualquer soberba, orgulho e tal, porque a igreja foi Deus que preparou. É Deus que está edificando. É o Senhor que está cuidando. Você crê nisso ou não? Então, mesmo que haja problemas, irmãos, o Senhor deu uma palavra muito correta, muito séria, muito comprometedora. Ele se comprometeu, sabe a quê? Eu vou edificar a minha igreja.
e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Então o nosso encargo, o nosso desejo é permanecer na vida da igreja e permitir que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor trate com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Ó Senhor Jesus, não desista, persevere, vamos à frente, vamos adiante, vamos andar com o Senhor, irmãos. E se preciso, e sempre precisa, o Senhor nos dá uma palavra de correção. Ao ouvir a palavra do Senhor, o que nós devemos fazer? Receber e obedecer. Então, irmãos, graças ao Senhor por essa epístola, por esse por Paulo escrever essas palavras. E aqui no capítulo 5, então, nós temos o caso de um pecado grosseiro, um pecado muito vil, baixo. Um homem possuiu a mulher de seu pai. É baixo, não é? É uma imoralidade tal, versículo 1 do capítulo 5, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso pode acontecer, irmãos, quando o homem cai na carne, tudo pode acontecer. Por isso, nessa manhã nós vamos falar, vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Amém? Então vamos voltar aqui no capítulo 5, versículo 1. Vamos falar aqui, vamos ter que correr um pouco, tá bom, irmãos? Nem tudo vai dar para entrar em detalhes. Então, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então Paulo está falando palavras sérias, palavras pesadas. Vocês estão ensoberbecidos, orgulhosos, vocês estão achando que estão bem. Irmãos, os capítulos anteriores falam da questão da alma. Se você vive na alma, você vai cair na carne. Não é verdade? Você vai dar brecha para a carne. E aqui, esse pecado é um pecado da carne. É um pecado bastante grosseiro, bastante vil, sim. E Paulo está falando, vocês estão aí tão orgulhosos, ensoberbecidos. Irmãos, não vamos nos ensoberbecer. Não vamos nos orgulhar. Nós sempre dependemos do Senhor. As reuniões da igreja podem ser maravilhosas e devem ser maravilhosas. Celebramos uma festa, amém. Mas tudo tem que ser nos humilhando diante do Senhor e dependendo do Senhor, reconhecendo que tudo veio dele. Não podemos nos ensoberbecer. A soberba precede a ruína. Quão perigoso é para cada um de nós, irmãos, nos ensoberbecermos. E aí, coisas como essas são deixadas de lado, é tudo normal. Irmãos, atenção, não é tudo normal. A igreja é santa. A igreja é a igreja de Deus. Os pecados não devem entrar na igreja. Os pecados não devem acontecer, mas se acontecer, tem que ter um tratamento, tem que ter um cuidado. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Paulo fala assim, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito
seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ó Senhor Jesus. Irmãos, tem problemas? Tem, mas temos Cristo. O mundo tem problemas, mas não tem Cristo. Onde que nós devemos ficar? Na igreja. Esse é o nosso lugar. Com problemas ou sem problemas, nós devemos permanecer na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso melhor lugar. Então esse irmão é um irmão maligno, né? Vamos falar assim, caiu na carne, cometeu esse pecado grosseiro, tremendo, e os coríntios não trataram com essa questão, mas Paulo, que recebeu as informações, falou: olha, tem um caso entre vocês, e vocês não fazem nada, e vocês não se mexem. Eu já entreguei esse fulano para Satanás. O que significa isso, irmãos? Esse irmão perdeu a salvação eterna? É isso que significa? Não. Ele será salvo eternamente. Mas aqui Paulo está falando que ele precisa ser disciplinado. Até mesmo doença ou até mesmo a morte pode acontecer pela disciplina. O pecado foi muito grave. Os irmãos estão entendendo? É sério isso ou não? É algo normal? É algo normal? Não. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa carne. Senhor Jesus, nós precisamos vigiar dia e noite. Nós precisamos estar atentos. Hoje, o apelo às questões sexuais são muito fortes. No mundo, pode tudo. Não é isso? No mundo está tudo liberado. Pode fazer o que quiser. Mas essa liberdade que o mundo tem é para nós cristãos? Não. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos guardar. É muito fácil hoje você ter acesso às coisas da pornografia, por exemplo. É fácil ou não é? É muito fácil. Quando você, ou quando alguém, vamos falar melhor assim, quando alguém assiste, quando alguém acessa certas cenas, ele já está caminhando para a carne. Já está na carne. E já está caminhando para cometer atos piores. Por isso, irmãos, também quero falar para os irmãos adultos, para os irmãos pais, cuidem de suas crianças. Porque desde já o inimigo de Deus está colocando essas coisas na frente das crianças. Você percebe isso ou não? Nossos adolescentes que já carregam um celular, correm esse risco ou não? Correm. Então, pais, quero dizer para vocês, orem, busquem o Senhor, para dar um celular na mão de uma criança, de um adolescente, é uma coisa muito séria. Você está colocando o mundo na mão dele. Você está colocando o acesso a tantas coisas na mão de uma criança, na mão de um adolescente. E se ele entrar nessa esfera, se ele entender que isso tudo que acontece é, entre aspas, normal, ele não vai ter restrição nenhuma. Ok? É sério isso, irmãos? É muito sério. Paulo, ele está falando, eu já entreguei a Satanás para a destruição da carne.
Esse homem não pode viver nesses pecados, não pode estar no meio dos irmãos nessa situação. Eu vou pular aqui os versículos, vou ler o versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Olha só a palavra de Paulo. Não se associem, não se relacionem com os impuros. Essa palavra impuros é uma palavra polida para fornicador. Entenderam? Versículo 10, olha só. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos fornicadores deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. O mundo que Paulo está falando aqui, o mundo está cheio disso. O mundo não tem porteira. O mundo não tem restrição. Então eu quero dizer também, cuidado. Qual é o círculo em que nós gravitamos? Qual é o círculo em que nossos filhos e jovens gravitam? Onde eles andam? Qual é a esfera que eles estão vivendo? Se viver no mundo, irmãos, vão estar cercados de tudo isso. Por isso, irmãos, nós devemos atrair nossos filhos para a vida da igreja. Nossas crianças precisam vir para as reuniões. Precisam estar conosco nas reuniões. Precisam estar nas salinhas. Desde o berçário, graças ao Senhor, tem um berçário ali. A partir do momento que a criança está firminha, o bebê recém-nascido está vacinado, etc. e tal, venha para o berçário. Classe A, classe B, classe C, adolescentes, jovens. Irmãos, precisamos cuidar dessa nova geração e não deixá-los nessa esfera do mundo, não deixá-los viverem nesse mundo, evitar ao máximo. Ah, meu filho vai ser um ET? Você pode falar, meu filho vai ser um pecador, então. Igreja é santa, é separada. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas ainda tem o versículo 11 aqui, ó. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Quando fala de comer, tem um relacionamento ali, né? Próximo. Então, irmãos, há uma palavra. No mundo está cheio disso, nós sabemos. O mundo é nosso lugar? É o lugar dos nossos filhos? Não. Mas também aqui, ó, aqueles que se dizem irmãos, mas são pecadores, resumindo. Aqui não é que cometeu um pecado, mas é que é hábito. É que ele pratica. E não é que ele falou mal de alguém, ele é maldizente. Não é que ele roubou alguma coisa, ele é roubador. Não é que ele bebeu uma vez lá, mas ele é beberrão. Não é que ele fornicou uma vez, ele é fornicador. E ele é também idólatra. Irmãos, é sério ou não é? É uma palavra séria? Nós devemos ter cuidado ou não? Sim. Nós falamos que a igreja em Corinto é uma ilustração da realidade, não é? É isso que nós estamos vendo aqui. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Versículo 13.
Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tem uma palavra dessa na Bíblia? Tem? Expulsai? Expulsar algum irmão? Pode? Fica todo mundo bem assim, né? Pode expulsar algum irmão ou não? Pode ou não? Paulo está falando, expulsai. Excomungar. Tirar do vosso meio. Irmão, se é alguém que não se arrepende, que tem uma vida devassa como esse camarada aqui, o que acontece? Então vamos voltar para o versículo 7. Vamos ler o 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Que massa ele está se referindo? É a igreja. E o fermento é o quê? Pecado. Um pouco de pecado, deixou aí, caminhando, andando, tendo liberdade, vai levedar toda a massa. É comum, é normal, esse tipo de coisa. É? Não. Para quem faz pão, Titão faz pão. Você usa fermento, Titão? Tem que usar, né? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Mas quem faz pão, pega lá farinha, pega lá, não sei se vai ovo, se vai água, tal, leite, não sei. Eu comi um pão do Titão esses dias que é um pão todo inclusivo. E é de tudo, né, Titão? Mas ali, o básico, né? Farinha, tal. E aí você põe o quê? Fermento. Você sova a massa. Tá certo, Titão? Você bate ali, tal. E aí você faz o quê? Você já vai pôr no forno? Não. Faz o quê? Aí você põe em algum lugar para a massa descansar. Eu falo descansar entre aspas porque naquele momento está tendo tantas atividades dentro da massa. O fermento está agindo, o fermento está proliferando, o fermento está gerando gases até, e a massa, ela vai acontecer o quê? Às vezes ela até dobra de tamanho, não é? Hã? Às vezes ela dobra de tamanho. Então a massa não ficou descansando. O fermento não ficou paradinho. O fermento ficou agindo. É um processo químico. Irmãos, estou falando isso para a gente ter uma ideia. Como é que acontecem as coisas? As coisas vão caminhando, vão proliferando, vão aumentando, vão crescendo. Irmãos, isso não pode acontecer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ó Senhor Jesus, versículo 7. Vamos ler juntos? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então é o que eu falo agora. Paulo põe a pessoa de Cristo aqui como nossa Páscoa. Irmãos, a Páscoa ela é celebrada com o Cordeiro Pascal e com pães asmos. Que são pães asmos? São pães sem fermento. Você sabe que o pão que nós desfrutamos aqui é um pão asmo? O pão da mesa do Senhor aqui que fica aqui é um pão asmo. Esse pão não vai fermento. E ele é mais durinho. Não é? Agora um pão com fermento você come. Já derreteu, né? Mas esse pão é mais durinho. Porque é um pão asmo. Irmãos, a vida da igreja é uma vida de nova massa. Nós somos nova criatura.
Nós somos o novo homem. E aqui fala, lançai fora o velho fermento. Esse fermento vem do velho homem. Esse fermento vem das coisas da carne, para que sejais nova massa. E ele fala, como sois de fato sem fermento? Irmãos, a igreja deve ser sem fermento. E aí ele fala, Cristo, aleluia. Ele está reportando a festa lá do Antigo Testamento. Irmãos, o que aconteceu no Antigo Testamento? Êxodo capítulo 12. Eles comeram o cordeiro pascal e eles saíram do Egito. Irmãos, nós precisamos sair do Egito, sair do mundo, sair das coisas do mundo, e o mundo não entrar nessa nova massa. Esse velho fermento não pode entrar na nova massa. Irmãos, nós precisamos aqui, fala, celebrar a festa. Vamos repetir? Celebrar a festa. O que é celebrar a festa? Irmãos, a festa é a nossa vida da igreja. A festa é o nosso viver cristão, que é sem fermento, com pães asmos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, nossa vida e viver devem ser puros. Amém? Ó Senhor Jesus. O que nós temos então? Nós temos o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa que foi imolado para nos dar uma festa. Irmãos, queremos celebrar a festa? Quem quer celebrar a festa aqui? O que nós precisamos fazer? Primeira atitude, joga fora o velho fermento. Muitas vezes no Antigo Testamento aconteceu isso. O povo se alegrou, mas antes tiveram uma atitude. Jogaram ídolos, deixaram os deuses, deixaram os postes ídolos, tal, e aí se voltaram totalmente para o Senhor. Irmãos, a vida da igreja deve ser uma vida totalmente encabeçada em Cristo. Ele foi imolado por nós. Para nós hoje fazermos o quê? Celebrarmos uma festa. Irmãos, que a nossa vida seja uma festa ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 6, vamos avançar aqui agora uma outra situação que também não é positiva. Ó Senhor Jesus, é um outro problema. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que é isso? Uma demanda, uma questão entre irmãos. Você comprou de mim e não pagou. Você emprestou, mas não devolveu. Vou levar você para o tribunal. Pode acontecer? Pode acontecer? Então, submeter a juízo perante os injustos, quem são? Os incrédulos, e não perante os santos. Vamos continuar. Ou não sabeis, bom, tá falado qual que é o problema aqui, né? Levar um irmão para o tribunal e colocar a questão lá para o juiz lá resolver o problema entre irmãos. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Irmão, não vai dar para falar a respeito disso tudo aqui, mas é um fato. Aqueles que vão reinar com o Senhor, vão governar no reino milenar, vão julgar os próprios anjos caídos, tá? Versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos da terra,
Constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Tem algum valor na igreja esse tribunal? Não. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Olha que espetáculo. Eu já vi isso acontecer. Alguém ali do tribunal fala, mas vocês não são irmãos em Cristo? E aí? Vai falar o quê? Nós era. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Leia comigo, por favor. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Veja só, é vergonha levar uma questão diante do tribunal? É vergonha. Mas aqui Paulo fala assim, já é vergonha ter questão. Já é vergonha ter demanda, um contra o outro. Ninguém conseguiu sofrer o prejuízo, ninguém conseguiu sofrer o dano, ninguém conseguiu entregar na mão do Senhor. Ninguém falou, Senhor, esse irmão me ofendeu, ou está devendo. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus, por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Aí eu queria dizer para os irmãos, o homem, hoje, especialmente, o homem é muito sensível aos seus direitos. É ou não é? Primeira coisa que ele quer saber é o que ele tem direito. Olha, você está sendo contratado nessa empresa, quais são os meus direitos? Quantas horas eu tenho de café? Não, é isso. Irmão, o homem está tão sensível. É o ego, irmãos. Não posso sofrer nada de dano, nenhum prejuízo. Não posso sofrer. Não posso. Ah, o irmão está devendo para mim. E tem que pagar. Tem que pagar. Irmãos, eu quero perguntar para os irmãos. Pode ser direito de você, seu direito, é justo, tal, mas aqui está falando para você sofrer o dano, para você sofrer a injustiça. Como que nós podemos sofrer o dano e sofrer a injustiça? Como que nós podemos? Irmãos, é só pelo Senhor. E nós temos o Senhor ou não? Nós temos o Senhor. A cruz de Cristo foi justa? E se ele falasse, eu tenho os meus direitos, vou descer da cruz? Você estaria aqui? Nós estaríamos aqui? Irmãos, nós precisamos aprender a tomar a cruz. Nós precisamos aprender a colocar as coisas na mão do Senhor. Como eu disse, problemas vão haver? Vão haver. Quem aqui já não teve problema? Eu posso falar também, já tive problema. Mas aleluia, o Senhor me deu graça, eu sofri o prejuízo. Estou morto? Passei fome? Não. Estamos aqui. Graças ao Senhor, irmãos. O Senhor cuidou de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, talvez você fale assim, bom, deixa eu ler aqui. Mas vós mesmos, o 8 eu já li, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Irmãos, talvez você não leve o irmão para o tribunal. Talvez você não leve.
mas você fez assim com o irmão. Está arriscado. Ou então você se sentiu tão ofendido, e isso às vezes a gente vê, irmãos, sentiu tão ofendido com alguém ou com alguma situação, que você não deixou de reunir, mas alguns até podem deixar de reunir, não deixou de reunir, mas agora também vou ficar no meu cantinho. Não vou servir, não vou visitar ninguém, não quero que ninguém me visite, eu venho para a reunião, pronto, acabou. Isso é sofrer o dano, irmãos? Ou isso é estar muito vivo em si mesmo? Irmãos, precisamos aprender a tomar a cruz. A cruz é prática. A cruz deve ser tomada no nosso dia a dia. Acho que é Lucas 9, é isso mesmo? 9, 24? Hã? Ah, não é o 24. É o 23. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Tome a sua cruz e... Precisamos aprender a tomar a cruz, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se você não toma a cruz, se você fala assim, eu não vou levar para o tribunal, mas também, esquece. Vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar na minha, pronto. E eu pergunto, nesse caso, quem é que está sofrendo dano? Quem é que está sofrendo dano? Você se anulou, você não quer mais servir, você nem abre a boca para cantar, etc. Quem é que está sofrendo dano? Você e o Senhor. Amém, irmãos? Se alguém está nessa condição, ore ao Senhor. Busque o Senhor. Sofra o prejuízo. Deixe para lá. Para lá que eu falo é na mão do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. E é tão fácil o homem se ofender hoje, não é? Os jovens então, vai arrumar seu quarto. É uma ofensa. E outras coisas. Mas vamos passar para frente. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vamos ler juntos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Irmãos, herdar o reino aqui é o galardão do reino milenar. No reino vindouro, poder reinar com o Senhor, estar com o Senhor, e não nas trevas e ranger de dentes. Amém? Amém. Não vos enganeis. Por favor, não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pode viver de qualquer maneira? Ou temos que celebrar a festa com os pães asmos da sinceridade e da verdade? Irmãos, vamos tratar seriamente com a nossa pessoa. Que tipo de pessoa eu sou? Tem alguma coisa disso aqui em mim? Precisa ser tratado, senão eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu sou um maldizente, eu também não vou herdar. Se eu levo o irmão para o tribunal, estou de mal com o irmão, eu vou herdar o reino de Deus? Eu vou reinar com o Senhor? De jeito nenhum. Por isso, irmãos, essa é uma palavra de advertência para nós. Versículo 11. Vamos ler juntos também. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguns desses coríntios eram tudo isso, mas eles tiveram uma atitude, uma ação, uma reação, e eles se lavaram, eles foram santificados, eles foram justificados. Mas preste atenção aqui, não está falando que é no sangue do Senhor Jesus. Claro, nós podemos nos arrepender e o sangue do Senhor nos lava de toda injustiça. Mas, irmãos, aqui está falando no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Tito. Não, fica aí, Tito. Tito, capítulo 3. Ó Senhor Jesus, versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, como? Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, não é aqui não fala assim, fosses lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos invocar o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós entramos no Espírito. E para sermos lavados, para sermos santificados, para sermos justificados, nós precisamos ter um viver no Espírito. Não estamos falando de algo aqui lá do começo, mas estamos falando de um viver. Jogar fora o velho fermento e viver uma vida de nova massa. Como viver essa vida de nova massa? Invocando o nome do Senhor. Irmãos, não faça do invocar o nome do Senhor um evento. Mas invoque o nome do Senhor sempre. Todos os dias, todos os momentos. Eu preciso viver no Espírito. Se eu cair na carne, vai ser um problema. Por isso, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E eu sou lavado, e eu sou santificado, e eu sou justificado, em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Versículo 12, leia comigo, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa primeira frase, que todas as coisas me são lícitas, parece até que veio de algum roqueiro aí, alguma coisa. Não é? Mas, irmãos, de fato, tudo, você pode ter a escolha. Você não tem escolha? Você pode escolher o que você quiser. Se quiser levantar e ir embora aqui, quem que vai te impedir? Não quero mal ouvir essa palavra. Você pode. Tudo é lícito, tudo é permitido. Tudo é admissível. Mas tem um limitador. Qual que é? Mas nem todas convém. Você fazer qualquer coisa, convém? Traz proveito? Traz edificação para você? Não. Então, vamos ser sóbrios. Eu posso todas as coisas, posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas convêm. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, aqui eu associo aqui a questão dos vícios. Os vícios são complicados. São ou não são? Pior ainda quando a pessoa fala assim, eu não sou viciado. Não é? Eu paro a hora que eu quiser. E nunca quer. Mas pode ser viciado em cigarro, em droga, em bebida. E hoje, o que mais?
celular. É ou não é? Tem gente que fala assim, eu só vejo o celular a hora que eu quero. Mas ele sempre quer. Não, é verdade, ele está dominado. Ele está dominado. Passa horas no celular. Já falei de questões que estão no celular que pode acessar também. Tem gente que é viciado nisso. Tem. Ele é dominado. Ele não tem controle. Irmãos, isso é sério. Ninguém aqui vai estar acompanhando você 24 horas por dia para ver se você está acessando as coisas. Não, mas isso é diante do Senhor, irmãos. Nossa vida é diante do Senhor. Não é? Essas coisas não podem nos dominar. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ó Senhor Jesus. Amém? Vou ler os versículos seguintes. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos, olha só, os vossos corpos são membros de Cristo? Isso é prático, né, irmãos? É o corpo. Está falando aqui, o corpo é membro de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Então, aqui está falando, vou resumir, abuso de alimento e abuso na questão de relações íntimas, relações sexuais. Não é? Nosso corpo é para isso, irmãos? Então, vamos ler Romanos capítulo 6. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Capítulo 8, versículo 13. Leiam, por favor. Irmãos, você tem espírito? Amém. Você tem espírito? Amém. O espírito que está em nós, mesclado, nós vamos ver logo a seguir, pode mortificar os feitos do corpo. Amém. Capítulo 13, Romanos. Versículo 13. 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais. Quando você acessa alguma coisa, você já está dispondo coisas para a carne. É ou não é? Às vezes a coisa aparece involuntariamente, mas se você se volta novamente para observar, você está dispondo algo para a carne, e a concupiscência da carne é um monstro. É ou não é?
Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, está falando comida, alimento, tal, estômago, não dá tempo de falar muita coisa, mas nós não podemos abusar deste corpo. Este corpo tem que ser para Deus. Nós não podemos danificar o nosso corpo. Amém? Agora vamos lá, 1 Coríntios 6:17, vamos ler juntos, irmãos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia, você se uniu ao Senhor? O Senhor se uniu a nós. Irmãos, esse versículo na Bíblia é tremendo, é grandioso, é maravilhoso, não é? Porque aqui mostra que o Senhor veio se unir a você. Você que tem espírito, alma e corpo, o Senhor entrou no seu espírito. O Senhor se uniu ao seu espírito. O Senhor se mesclou com você. Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Você tinha um espírito? Antes do Senhor, seu espírito estava lá, inoperante, não é? Mas agora ele recebeu o Espírito de Deus. Agora temos comunhão com Deus. Estamos unidos ao Senhor. E essa unidade jamais será desfeita. Amém? Ó Senhor Jesus, quem aqui já se uniu ao Senhor? Amém? Quem tem o Senhor no seu espírito? Agora, nós precisamos ter o Senhor em todo o nosso ser. Versículo 18. Vamos ler juntos para reforçar tudo que foi falado aqui. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Amém? Não precisa explicar muita coisa aqui, né? Agora o 19. Vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, o Senhor entrou em nosso espírito. Antes meu corpo era um corpo. Agora meu corpo não é apenas um corpo, é o santuário do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. Quando a gente olha para os irmãos aqui, a gente deve ter a percepção, dentro de cada um deles, tem Deus. Cada um de nós aqui somos santuário do Espírito Santo. Sim, claro, e de maneira coletiva somos a habitação de Deus no Espírito. Mas, irmãos, nunca mais se esqueça que aonde você for, onde você levar o seu corpo, o Senhor está junto com você. Você é o santuário do Espírito Santo. Deus habita em mim. Deus habita em nós. Vamos declarar: Deus habita em mim. Deus habita em mim. Aleluia! E agora, porque Deus habita em mim, eu não sou mais de mim mesmo. Irmãos, deve ter uma mudança tremenda na nossa vida quando Deus entrou em você. Através do seu espírito, Deus entrou em você. Agora você tem a percepção ou não? Que você não é mais de você mesmo? Antes você fazia e acontecia. Antes você era manipulado. Vou ler o 20 também. Porque fostes comprados por preço. Tá. Você foi comprado por preço. Aonde você foi comprado por preço? Na cruz. Que preço é esse? Sangue de Cristo. Tem algum preço maior do que esse? Alguém pode pagar mais do que isso por você? Não. Você foi comprado por precioso sangue. Irmãos, na cruz, o Senhor devia estar pensando: eu estou aqui comprando o corpo do José.
Estou aqui para comprar o corpo do José. O corpo dele antes estava nas mãos de Satanás. Era um joguete. Vai para lá, vai para cá, faz isso, veja isso, ouça aquilo, fica com esse, fica com aquele. Era ou não era? Mas, Senhor, agora, Pai, eu estou comprando esse corpo. E o preço desse corpo é meu sangue. Irmão, irmã, você foi comprado. Seu corpo foi comprado. E agora? Final do versículo 20. Vamos ler juntos? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado? E agora? O que é glorificar? Irmãos, cada vez que você entrega seu corpo para servir o Senhor, cada vez que você abre a sua boca para louvar o Senhor, cada vez que você usa seus ouvidos para ouvir a palavra, cada vez que você usa seu corpo para servir as crianças, para servir na cozinha, para servir na recepção, você está glorificando a Deus no seu corpo. Cada vez que você foge das paixões da mocidade e segue com os que de coração puro invocam o nome do Senhor, você está glorificando a Deus no vosso corpo. Você está expressando o Senhor, você está manifestando o Senhor. Irmãos, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então tem coisas negativas aqui? Tem ou não tem? Mas também tem uma festa que nós podemos celebrar. Ó Senhor Jesus, nós fomos comprados. Vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Falamos aqui 33 versículos e esperamos que o Senhor tenha falado com cada um de nós. Amém? Se alguém tiver encargo de compartilhar rapidamente, venha compartilhar. Glorifique a Deus no seu corpo. Quando você vem compartilhar, você glorifica a Deus no seu corpo também. Você está usando o seu corpo para Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Semana eu tive umas notícias assim que apareceu, que tinha uma Ferrari vermelha parada na pista, bem atrapalhando o trânsito. Uma Ferrari, a pessoa tão rica. E ali estava sem gasolina. Aí eles tiveram que pegar o galãozinho, né? E ir lá pôr combustível. Agora eu tenho assim como, né? A vida que o Cristo nos deu, ela tem um valor inestimável, que nem tesouro inestimável. Tem os hinos, né? Que a gente canta. E tudo isso traz para nós o quê? É um valor muito grande. Então, quer dizer, o combustível para que você tenha uma vida normal na igreja é o próprio Cristo. Então, aqui você recebe a palavra, você está junto com os irmãos. Então, a gente está sendo engajado assim, de forma única. Que nós não podemos ter divisão um com o outro. Sabe, perdoar, levar o dano. Por exemplo, se alguém fez alguma coisa, você leva o dano. E daí você... quer dizer, o Senhor é assim. Quantos pecados que nos perdoa, né?
Então, quer dizer, nós temos que ter o Cristo como nosso combustível. Todo dia, invocando, crescendo, lendo a palavra. Ó Senhor Jesus, eu preciso muito da palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu queria falar aqui da parte do litígio, né? Eu gosto de parte de litígio. Como o Alexandre falou, né? Todo mundo quer os seus direitos, né? Tem um livro, né? Antigamente, não sei se as novas faculdades, a luta pelo direito. Então é um livro, né? Desde 1800, esse autor, a luta pelo direito. E ele fala, né? Que nem que alguém te um prejuízo de $1, porque o livro é em dólar, né? Se alguém te deu um prejuízo de $1, nem que você gaste $100 mil, você tem que ir pelo seu direito. E não é pelo $1, mas é pelo seu direito. Então, sempre foi incentivando mesmo o litígio, né? E daí, esses versículos que o Alexandre leu, eu falei, mas não é justo, né? O irmão me dá causa um dano para mim, eu vou ter que engolir essa seco, né? Então, daí vai estar cheio de caloteiro, todo mundo dando calote em todo mundo e eu vou ter que ficar engolindo. Mas aí, o versículo 9 fala, né? O 8. Mas aqui mesmo tem a sentença, né? Para esse que causa o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano aos próprios irmãos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino, né? Não herdarão o reino de Deus? Então aqui está a sentença. Aquele que cometeu dano não herdará o reino. Então o Senhor deu a sentença, né? A gente tem que realmente aceitar o dano, porque o Senhor vai julgar, né? Na década de 80, que eu morava em Campinas, tinha um irmão, mas ele tinha um carro tão velho que caiu pedaço a hora que ele chegava, né? E tinha um outro irmão que tinha um carro mais velho que ele ainda. E acho que cada um quis ficar livre do carro, eles trocaram o carro entre eles. Eles trocaram. E daí, passou uma semana, o carro de um quebrava, o do outro quebrava, eles começaram a brigar, né? Você me deu calote, você me deu um carro velho, quebrado. Não, foi você que me vendeu. E deu um trabalho lá para os irmãos da igreja, né? Porque um quis levar vantagem aos outros. Então, irmãos, a gente aprende nesse capítulo aqui, para a gente ser justo, né? Porque aqui fala, os injustos não herdarão o reino. Então, claro que se a gente tomar calote, vamos engolir dos irmãos, né? Mas, de preferência, que a gente não cometa injustiça contra os irmãos. Irmãos, a igreja, a vida da igreja, a vida normal da igreja, estão entendendo? Sim. A igreja, a vida da igreja, a vida normal da igreja, é algo muito sério. É algo muito sério. Irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira, irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos colocados neste lugar. Nós temos uma missão, edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. É lógico, entre nós, por causa de antecedentes, por causa de infantilidades, por causa de situações pelas quais muitas vezes nós passamos. Então, às vezes, pecados são cometidos, irmãos são ofendidos, irmãos são lesados. Estamos falando isso entre nós. Mas se não é para existir isso entre nós, também não é para existir isso fora do nosso meio. Amém. Fora do nosso meio. Irmãos, nós devemos zelar pelo nosso testemunho. Amém. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Piracicaba é uma cidade que deve ter quanto? 450 mil habitantes. É isso? Hã? Não, Piracicaba não aumenta, né? Mas acho que tem 450, 500 mil habitantes. Tem um fórum cível aqui. Tem fórum federal, tem trabalhista e tem um cível. Irmãos, você imagina eu trabalhando no fórum, começar a ver processo de irmão contra irmão? Entendeu, irmãos? Então, às vezes aqui a gente até parece meio cômico, não é nada cômico, irmãos, isso é triste. A gente colocar na mão dos injustos. Dos injustos. Quem são os injustos? É quem não tem a justiça de Deus dentro de si.
quem não tem Cristo que se nos tornou justiça de Deus, dentro de si, essas pessoas não têm. Colocar esse tipo de coisa, de causa, nas mãos dos injustos. Então, irmãos, nós realmente devemos ser bastante bem cuidadosas. Agora, como foi falado, né? No mundo está ruim. O mundo não tem Cristo. A igreja, às vezes, não está numa situação muito boa, porque a situação da igreja em Corinto era terrível. Mas, irmãos, a igreja ainda era a igreja de Deus. Amém. Em Corinto. Amém. Então, irmãos, nós devemos realmente cuidar do nosso testemunho. Amém. Se alguém pedir dinheiro emprestado, vamos passar para alguma questão prática. Se alguém pedir dinheiro emprestado para alguém, não empreste. Ou se você for emprestar, você tenha no seu coração o sentimento de doação. Porque se ele não te pagar, já está lá o dinheiro. Tá certo? Não empreste. Não empreste dinheiro para ninguém. Não empreste dinheiro para os irmãos. Vá na caixa de ofertas e coloque dentro do envelope destino para determinado irmão. Não faça isso, porque você vai evitar muitos problemas. Tá certo? Problemas familiares e tudo mais. Estamos falando isso porque temos um convívio na vida da igreja de muitos anos lidando com irmãos, com famílias e tudo mais. Tá certo, irmãos? Outra questão. Não faça sociedade com nenhum irmão. Não tenha irmão como sócio. Nós vamos fazer uma sociedade. Não faça, por favor, não faça. A única sociedade que você pode ter com alguém chama-se sociedade conjugal. Tá certo? Essa sociedade você deve mantê-la, e mantê-la com santidade. Tá certo? Então, irmãos, nós, assim, já nos deparamos com tantos problemas familiares entre irmãos, tantas situações tristes. Quantos irmãos se perderam? Quantos irmãos foram embora? Quantos irmãos sofreram o dano? Sofreram o dano espiritual. Não é só uma questão de dano material, dano espiritual, de perder a vida da igreja, irmãos. Não é verdade, irmãos? Sim. Então, realmente, irmãos, essa palavra tem que repercutir em nós. Amém. Tem de repercutir em nós. É uma questão muito séria, irmãos. Questão de imoralidade, questão de fornicação, questão de relacionamento social, questão financeira. Tudo isso nós devemos levar em conta. E o versículo que nós lemos, 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você se unir ao Senhor, você vai ser um espírito com Ele. Você vai estar imune a tudo isso, irmãos, a todos esses problemas. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra de advertência, de sabedoria. E eu vou dar um testemunho agora que o irmão Remilton falou. Isso eu não sei se é 15, 20 anos atrás, que ele falou a mesma palavra. E eu tinha feito uma situação que o meu marido ofereceu uma pessoa que trabalhava com ele falou, eu não tenho dinheiro para comprar presente para as crianças, né? Daí meu marido veio e falou para mim, e eu tinha ouvido a palavra do irmão. Daí eu falei para ele assim, você vai dar de presente, mas não pense que ele vai pagar. Fui na loja, ainda dei cheque na época, dei 3 cheques. Esse é um presente, porque eu tinha ouvido a palavra do irmão. E depois isso, daí eu falei, isso é dado, ele não vai ter dinheiro para pagar, ele é tudo endividado, cheio de problema, mas dê de coração. E nós demos isso, mas irmãos, o irmão tinha advertido isso. E nunca mais tive problema com essas coisas de... ele sempre falava doação mesmo. Você quer dar... A irmã vem pedir, é uma doação. Não espere que ele devolva para você. Não fique falando que você fez isso por irmão. Isso é muito importante. Então, a vida da igreja, irmãos, é muito séria. Eu louvo ao Senhor por esses ensinamentos que eu passei para os meus filhos. O irmão Alexandre dava cartas para os meus filhos com 10 anos, falando
para nós, pais, advertindo os filhos com televisão, falando isso, falando aquilo, o que ele falou hoje. Isso já se passaram, não sei se eu vou falar mais, 25 anos, 30 anos. Minha filha está com 40 anos. Irmãos, foi advertência para mim. Foi advertência de eu falar. Tinha televisão, a gente brigava, tirava do canal. Então, isso ficou, não é passado, não. Isso aqui é presente. E agora nós estamos numa geração pior que é o celular, porque eles não tinham, né? Então, irmãos, isso ficou dentro do meu coração. Então, eu vivo a vida da igreja até hoje, pretendo até o fim dos meus dias, com a minha família, relembrando sempre dessas palavras. Tudo que o Senhor fala é fresco, né? O que Ele falou há 30 anos atrás, Ele está renovando. Nós que somos avós também, temos que ficar de olho nos nossos netos, que a fase é pior agora. Então, eu louvo o Senhor. Obrigado pela vida da igreja. Amém. E onde a gente for, a gente levar o testemunho da igreja. Como os irmãos andavam na arca com o deserto, você está andando sozinha, você está levando a arca, né? Então, eu agradeço, Senhor, por essa palavra de hoje, que os irmãos possam, né? A gente podemos agarrar isso e amar uns aos outros, amém, sem distinção, sem pensar o que vai receber, né? Com uma mão não veja a outra. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu e minha casa servimos ao Senhor por alguns anos. 37, né? Graças ao Senhor. E desde a pandemia eu não tenho mais estado presente fisicamente por motivo de saúde do meu marido. E agora o Senhor o levou. Eu agradeço ao Senhor pelo cuidado que a igreja teve com ele. Agradeço pelas orações, por ele, por mim, pela minha filha, por todos nós. Eu sou muito grata a todos vocês. Ao irmão que mandava mensagem para mim no sábado, aos irmãos que levavam a ceia para mim no domingo, que eu fui muito bem cuidada. A igreja é o meu lar. Eu falava para os irmãos, a igreja é minha ontem, hoje e será sempre a minha casa. Obrigada. Não pertenço a mim, não pertenço a mim, a Jesus pertenço, já não pertenço a mim. Aleluia! Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E que grande diferença, né, irmãos? O mundo tem problemas, não tem Cristo, né? Nós temos problemas, mas temos Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Também agradeço ao Senhor, né, pela carta, né, de Croy, né? Ela mandou ali, como o irmão, os seus mandados ali, né, os seus servos, né, informando Paulo. Ó, Senhor Jesus. E Paulo, com muita sabedoria, né, irmãos, veio tratar dessas questões e trazendo luz para nós também. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Esse versículo aqui, né? Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Então vamos aos avisos. Tem aviso para projetar aí? Tem, né? Olha lá. Encontro dos companheiros de oração, eu e minha casa, 27 de outubro, aqui na Casa 1, às 15 horas, vai ser. É para a família, né? Para a família dos irmãos. Não é só para os varões. É para trazer as suas
famílias. Amém. Hoje também tem reunião com os jovens, às 17 horas aqui na Casa 1, o tesouro em vasos de barro. Aleluia. Então convidamos todos os jovens para participar. Esse é o lugar para a gente estar, né? Os jovens estarem nessa tarde, junto com os demais irmãos, entrando na palavra do Senhor. Amém. Irmãos, semana que vem, no sábado, nós vamos ter a reunião conjunta, Casa 1 e Casa 2, aqui na Casa 1. Então, os irmãos da Casa 2, vem para cá, às 18h30, nós vamos ter a reunião conjunta e vamos falar sobre o partir do pão. Aleluia. Então, não percam, vai ser muito boa a palavra também. E depois vamos ter um lanchinho, que eu não sei ainda o que vai ser, mas vai ter um lanchinho. Ó Senhor Jesus. Sem abuso, né? Mas vamos ter um lanchinho. Dias 11 a 13 de outubro, nós vamos ter também uma programação especial aqui em Piracicaba. Vamos ter uma reunião na sexta-feira, que vai ser transmitida para as demais igrejas também, a visão e edificação da igreja, princípios e realidade. Amém? Então nós vamos compartilhar dentro desse tema aqui de Piracicaba e vai ser transmitido para outras igrejas também. E no sábado, nós devemos ter uma reunião às 5 horas da tarde com irmãos da região, da nossa micro-região aqui. Então vamos fazer duas mensagens aqui, nós vamos ter. E vamos ter um intervalo também com um lanchinho e retomamos, tá bom? Então, isso dia 12 e dia 13 é uma reunião do Partir do Pão normal, tá bom? Amém. Ó Senhor Jesus, mas vamos nos preparando já, vamos receber os irmãos aqui no sábado, talvez na sexta-feira também, né? Então, está aberto para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Mais alguma coisa que temos aqui? Tem mais alguma coisa? Não? Diga, jovem. A reunião com os pais e irmãos que servem os adolescentes logo após o almoço, né, Ari? Onde que vai ser, Ari? Na classe D, na sala D. Amém? Então, pais e irmãos que servem depois do almoço, vamos falar assim, entre 12:30, por aí, né? Por volta da 12:30. Ó Senhor Jesus. Bom, temos um pedido de oração aqui. Vou ler para os irmãos. Na verdade, foi endereçado ao irmão Remilton. Então, vou ler como está aqui. Amém, irmão Remilton? Pode ser, pode ser? Irmão, gostaria de pedir para fazer uma oração no final da reunião para os meus pais. Eles fizeram ontem 50 anos de casado. Amém? Jesus é o Senhor, é a Maristela que escreveu. Então... é o Forte e a Gisela. Vocês podem ficar em pé, por favor? Dá para ficar em pé? Não, só o casal, só o casal. Amém. Amém. Bom, vamos fazer uma oração então, celebrando a festa, né? A festa da vida da igreja. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, né? Senhor, nós te agradecemos pela vida do Forte, da Giselda, por esse casal estar aqui conosco, sua família. Senhor, continue abençoando a vida conjugal, o casamento deles. Senhor Jesus, sabemos que temos um grande mistério, que é Cristo e a igreja, como um casal universal. E todo casamento aponta para esse casamento. Senhor, no final nós nos casaremos contigo. Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Abençoe os irmãos. Seja com o Forte, seja com a Giselda, seja com todos os filhos, os netos. Ó Senhor Jesus, que continuem firmes no Senhor. Também oramos por todas as famílias aqui. Senhor, abençoe cada um. Senhor, abençoe as atividades nesta semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por começarmos assim a nossa semana. Buscando o Senhor, reunindo no teu nome.
Ó Senhor Jesus, partindo o pão, entrando na palavra. Muito obrigado, Senhor. Queremos continuar invocando o Teu nome, entrando no Espírito. Guarda-nos, Senhor. Guarda cada irmão e irmã aqui. Guarda cada um de nós. Nós dependemos de Ti. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos. Amém. Nós Te amamos. Amém. Jesus é o Senhor.